a incrível, a quase inacreditável história do professor Bartolomeu, a história que me foi contada, que me foi escrita, e eu conto agora. O professor Bartolomeu, professor primário, homem solteiro, 30 e poucos anos de vida, um homem bom, homem solitário, vivia sozinho. Sua família havia partido, ele nunca foi casado, seus irmãos tinham mudado para São Paulo, ele morava só. Na casa da família, ele morava sozinho, naquela pequena cidade do interior, cheio de amigos, mas não era de falar muito, a não ser quando falava de seus assuntos prediletos, pescaria e disco voador. Quando ele falava de pescaria, ele ficava entusiasmado, adorava pescar e adorava ler. Ele lia noite e dia. Quando não estava lecionando, quando não estava pescando, ele estava lendo. Lia tudo que era livro a respeito de disco voador. Ele adorava histórias assim, adorava e sempre comentava e sempre falava a seus alunos. Ele contava dos livros, ele contava das histórias que lia, que ficava sabendo. Há mais mistério no universo do que a gente possa imaginar. Ele sempre falava isto. O professor Bartolomeu, boa gente, excelente pessoa, boa gente mesmo, sorridente, educado, introspectivo talvez, mas um homem bom. Nunca se ouviu falar de uma só coisa errada que ele fez. Nunca se ouviu falar de uma coisa errada que ele fez. Sempre não namorava, não teve namorada, também não era gay. Era um homem tímido, introspectivo, leitor, lia. Foi num determinado dia que ele solitariamente, como sempre, foi no rio da cidade, na mata da cidade, fazer uma pescaria. Ele acampava, final de semana, ele tinha sua cabaninha, ele acampava, pescava. Naquele final de semana, que parecia só mais um, aconteceu um fato. Ele contou, ele chegou entusiasmado, parou num bar, coisa que ele não fazia nunca. Naquele domingo, quando voltou da pescaria, não havia pescado nada. Não havia pego um peixe sequer, não havia pego peixe nenhum, não havia pescado nada. Ele parou no bar, estava excitado, estava entusiasmado. Vocês não imaginam o que aconteceu. Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu vi um disco voador. Eu estava e ele contou. Todo mundo falou: bebeu? Você bebeu, professor? Não, eu vi. Eu conversei
com uns seres humanos diferentes, eram pequeninos. Os pequeninos, eles me falaram e ele contou. No bar todo mundo riu dele. Todo mundo pensou, o professor enlouqueceu. Ou bebeu demasiadamente na pescaria, ou enlouqueceu. No dia seguinte, na escola, ele contou a mesmíssima história, agora com mais pormenores. Imagine, ele contando, imagine, eu estava na beira do rio. De repente, eu vi uma luz forte, que quase me queimou os olhos. Eu fiquei querendo falar, não conseguia. Apareceram uns pequeninos, uns homenzinhos, eles falavam a nossa língua. Eles falavam a nossa língua e eles me falaram, professor Bartolomeu, sabiam meu nome. Sabiam meu nome. A gente quer que você acompanhe a gente. Em 100 dias, a gente vem te buscar. Reúna livros. E deram uma lista de coisas que eles queriam. O professor enlouqueceu. O professor contou. Você não acreditou. E ninguém acreditou. A história era simplesmente mirabolante. Era simplesmente fantasiosa. Era fantasiosa. O professor havia enlouquecido. A partir de então, o professor não falava de outra coisa. Começou a comprar livros de uma relação que ele tinha. Eles me pediram este livro. Eles me pediram isto. Eles me pediram aquilo. Sementes de plantas, de árvores frutíferas. Ele começou, faltam 90 dias. Na escola quiseram dar licença para ele. O professor tá louco. O professor tá louco na escola. Nas suas aulas, ele vivia falando de disco voador agora. Tá faltando pouco tempo. Eu vou viajar. Eles vão me levar. O professor enlouqueceu. O professor enlouqueceu. Tava louco. Só falava a mesma coisa. A diretora da escola o chamou. O proibiu. Mas é verdade. O proibiu de falar neste assunto. Mas é verdade. Verdade ou mentira? Para de falar. E ele parou. 3 meses se passaram. 90 e poucos dias. O professor estava estranho. Estava agora, parece meio pensativo, super pensativo. Não tocou mais no assunto, a não ser na aula daquela quinta-feira. Naquela quinta-feira, o professor comentou: eu vou viajar. Eu vou partir. Eu vou viajar. O professor Bartolomeu. Dizem que ele, naquela noite, reuniu uma montanha de livros, levou para a beira do rio e simplesmente o professor sumiu. Os livros, sementes, tudo que ele levou sumiu também.
será que ele arrumou alguma? Será que ele fantasiou? Ou será que o disco voador, como comentam, veio buscá-lo? Já faz tempo, 19 anos, e nenhuma notícia, nada, absolutamente nada, do professor Bartolomeu. Simplesmente sumiu, simplesmente como fumaça, foi tragado, sumiu, desapareceu. O que teria acontecido? Será que ele montou uma farsa? Será? Ele não era disto. Pelo menos dizem que não. Mas será que foi disco voador? Será a dúvida? Há 19 anos, o professor Bartolomeu misteriosamente sumiu, desapareceu. Foi para onde? Quem é que sabe? Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Ela vivia com medo. Ela vivia com medo. Seu cérebro estava acuado, dominado. Ela tremia o dia inteiro. Ela vivia sob pânico, terror, pavor, medo. Ninguém entendeu como ela pôde viver tanto tempo sob o reinado do medo. Como ela pôde viver aquele drama. Como? Mas uma coisa é falar, a outra é viver o dia a dia. Ele a dominou. Ela tinha medo. Ela tremia de medo. Seu cérebro já nem pensava mais. Era só pavor. Era só medo. E pensar que Celina, quando o conheceu, quando conheceu Gaspar, ele pareceu... era o príncipe, era o anjo, ele veio salvar uma situação. Gaspar, ele deu uma de bonzinho. Celina estava grávida, não dele. Celina foi abandonada pelo namorado. Celina vivia um momento triste, grávida, sem o apoio de ninguém, e apareceu o anjo. Que anjo, hein? Apareceu Gaspar. Gaspar deu apoio para ela, deu guarida para ela, deu amor para ela. Celina, ele era um anjo que apareceu, que caiu do céu em sua vida. Celina, ela deu à luz a uma menina, Catarina. Ela deu à luz a uma menina. Foi quando ela deu à luz que ele se revelou, Gaspar. Não era anjo coisa nenhuma. Era um demônio. Era um demônio. Como ele a torturou. Como ele a torturava. Ele batia, ameaçava. No começo, ela até falava. Ela até quase reagia no começo. Depois, o medo a dominou. Ele batia com a mão, mas batia principalmente com uma colher de pau. Com aquela colher de pau, ele judiava, fazia coisas com a colher que não dá para contar.
judiava. E ela calada, ela tinha medo. Ele ameaçava: eu mato você e a menina. Eu mato você e a menina. Eu mato você e a menina. Ela tinha medo. Ele saía de manhã. Ela respirava, mas conforme o dia ia passando, conforme a noite ia chegando, ela já tremia. Ela era magrinha, magrinha. Ele chegava e já batia. Ele dava banho nela frio, a colocava no tanque. Ele a colocava no tanque. Ela não grita. Ela não gritava. Não fala. Ela não falava. Não geme. Ela não gemia. Não. E ela não. Ela medo. Ela estava doente. Já era doença. Era patológico. Ela tinha tanto medo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, pelo menos, a menina não passava fome. Pelo menos ele não judiava da filha dela. Celina, fazer o quê? Ela até pensou em fugir, mas ele parecia adivinhar o pensamento dela. Se você me abandonar, eu vou até o fim do mundo, te acho e mato você e a sua filha. Ele faria isso mesmo. Ele era mau. E quando ele em final de semana cismava, ele a amarrava. Fortemente ele tinha uma corda com a qual ele amarrava, que nem cabra. Amarrava pelo pescoço. E ela tinha que fazer as coisas amarrada. E ele se divertia. E anda de 4. E ela andava. Faz isso, e ela fazia. Não faz, ela não fazia. Ela era medo, era pavor, era doença, era patológico, era psicológico. Ela suportou 6 anos, 7 anos. Sua filha crescia. A menina não saía, não. Não foi à escola. Ele nunca comprou uma roupa para a menina. Celina, ela costurava com a mão. Fazia roupinhas para a menina. A menina era uma menina tímida, assustada. Ele não batia na menina, mas a menina via. Ele batendo na mãe dela, ele batendo em Celina. Ela tremia, ela assustada. Ele estava chegando. Vizinhos tentavam falar com ela. Ela, não, eu não posso falar. E se trancava em casa. Coitada. Julgar é fácil, falar que ela deveria ter ido embora é fácil, mas viver o que ela viveu, viver aquele drama, aquele pavor, viver tudo isto era muito difícil. Celina, 9 anos, 10 anos, quanto sofrimento. Celina parecia um saco de osso. Era magra. Sua fisionomia
de mulher judiada. Ela era nova. Tinha o quê? 30, 31 anos. Aparentava 60, cabelos brancos. Cabelos brancos, as pernas. Só varize. Só varize, perna esquálida, pequenininha, fininha. Foi quando aconteceu. Foi na frente dela. Foi num dia. Ele não tinha escrúpulos, não. Foi na frente dela. Ela estava na cozinha. Era uma casa pequena. Quarto, sala e cozinha e banheiro. Ela estava na cozinha e ouviu sua filha, 10 anos de idade, gritando. Ela foi ver. Ele estava violentando-a. Ele estava estuprando a menina pela primeira vez. Celina, ela... Para com isso! Ela criou coragem, pegou a colher de pau com a qual ela apanhava contínua e constantemente e tentou que ele parasse com aquilo. Ele não parou. Violentou a menina e depois se virou contra ela. Bateu, deu 1000 colheradas de pau na cabeça dela. Celina caiu e agonizou. A menina, com medo, não pediu socorro para a mãe. Ele fugiu. Só no dia seguinte, a menina chamou uma vizinha. Celina estava morta. Gaspar a matou. Ela sofreu. Vendo a filha sendo estuprada, ela reclamou e ele a matou. Gaspar tá na rua. Nunca foi pego. Nunca se procurou o Gaspar. Nunca, tá na rua. Celina, como ela sofreu. Se a vida imita a novela, ou se a novela imita a vida. Não sei. Às vezes, parece que eu já vi esse caso. Você vê uma novela e tem a impressão que eu já vi esse caso. Será que uma imita a outra? A novela imita a vida imita a novela? Sei lá. Eu sei que ontem, conversando com um delegado de polícia, conversando com um amigo meu, delegado de polícia, ele me relembrava um caso. E ele dizia: não parece a novela? Não parece a novela? A história da empresária Margarete. Margarete, uma mulher milionária. Havia herdado a firma, uma grande firma, uma firma de tecidos, fabricante de tecidos. Havia herdado do marido. Já era uma firma tradicionalíssima. Estava no mercado há pelo menos 50 anos. Pertenceu ao avô do marido dela, pai do marido dela, marido dela, e com a morte do marido a ela. Margarete era dona e dirigia aquela firma com braço de ferro. Se fosse só braço de ferro, era uma boa, porque a firma correria tudo bem, tudo correria direito, ela pagaria certinho. Mas, além do braço de ferro, ela era amarga. Ela gostava
de fazer sofrer. Ela gostava de impor a sua autoridade. Margareth, ela tinha um prazer mórbido. Ela tinha um prazer até doentio em mandar embora, principalmente quem mais precisava do emprego. Quem mais precisava do emprego, ela mandava embora. Ah, ele está antipático. Ela mandou-o embora. Seu Sebastião, um porteiro bonzinho que todo mundo gostava, que estava há 20 anos na firma, porque ele levou uma sobra de comida para casa. Ele fazia isto há 20 anos. Ela disse que foi furto. Ele foi mandado embora sem nenhum direito, chorou. Pediram a ela. Ela tinha prazer. Ela gostava de ser a tal. Achava que tinha o rei na barriga. Margareth, um filho só, Samuel. Samuel era o filho obediente. Era aquele que era dominado. Ela dominava de manhã à noite este filho. O filho era até meio retraído, meio esquisito. Sabe, até tinha gente que comentava que o rapaz era meio florzinha. Meio. Porque não era. Ele era retraído. A mãe mandava. Em casa, no trabalho. Ela obrigou a ele trabalhar na firma. Ficava na sala dela, ao lado da sala dela. E ela gritava: Samuel, vem aqui! Manda fazer café! Ela humilhava o próprio filho. Samuel, com 25 anos, tinha tido mulheres. Namorada não. Ela não permitia que ele namorasse. Quando ele ia afirmar alguma coisa com alguma moça, ela ia contra. Ela arrumava isto, aquilo, pretexto daqui, pretexto de lá, e evitava que o filho namorasse. Eu faço isso para o seu bem. Você não sabe discernir o certo do errado. Você não sabe diferenciar o bem do mal. Só arruma vagabunda. Ela chamava toda a namorada do filho de vagabunda. Até que Samuel, escondido da mãe, começou a namorar Juliana. Juliana era uma boa moça. Uma moça excelente. Não era santa, mas era ótima. Era direita. Filha de um pastor evangélico. Ele conheceu Juliana num dia de chuva. Juliana escorregou, caiu. Ao tentar atravessar uma rua, ele ajudou. Parou o carro dele e deu uma carona. Samuel e Juliana. Só que Samuel morria de medo da mãe dele. Samuel morria de medo da mãe dele. A mãe dele, se soubesse, Juliana era de origem pobre. Juliana era de origem pobre. Se a mãe dele descobrisse, ele tinha medo. Geralmente, às vezes, a moça tem medo. Se meu pai descobrir, nesse caso era ele. Se minha mãe descobrir. E o namoro era às escondidas. Ele que dizia para Juliana: minha mãe é uma cobra. Minha mãe, nossa, se ela souber que eu estou namorando com você, ela vai mandar investigar até a sua 7ª geração, até o seu tetravô, e não vai aprovar porque você é de origem humilde. Juliana gostava de Samuel. Mas
ela achava que Samuel era fraco. Como um homem de 25 anos se sujeita às intempéries do gênio da mãe? Como um rapaz de 25 anos se sujeita a tudo isto? Ela fala com ele. Ela fala com ele. E eles resolvem assumir o namoro. Nossa, quando o filho apresentou Juliana à mãe, Margarete, filho, ela já, no mesmo dia, na mesma hora, chamou o filho de lado e disse: filho, essa menina tem cara de vagabunda. Essa menina tem cara de quem não presta. Tá querendo o seu dinheiro. Tá querendo o seu dinheiro. O filho, ô mãe, toda mulher só fala a mesma coisa, mãe. Essa daí é moça direita, mãe. Tô falando pra senhora que é moça direita. E a senhora não vai conseguir desta vez. Desta vez a senhora não vai conseguir. Juliana, vamos embora. Samuel tomou uma atitude. Samuel tomou uma atitude. Nossa, Samuel, que coisa! Ele tomou uma atitude, primeira vez na vida que ele tomava uma atitude. Primeira vez na vida que ele tomava uma atitude. Contrariou a mãe. A mãe não cabia em si. Que raiva, que ódio, que ira. Ela estava raivosa, irada, raivosa, com ódio. Aquela vagabunda. Ela viu na cara que era vagabunda. Para ela, toda mulher que se aproximasse do filho dela era vagabunda. Toda mulher que se aproximasse do filho dela era vagabunda. No dia seguinte, como o filho havia previsto, como o filho já havia previsto no dia seguinte, ela começa a investigar. Ela contrata uma agência de detetives para investigar a vida da moça. Durante 4, 5 dias, 4, 5 detetives, ela gastava dinheiro, era rica. Ela não titubeava em gastar, era milionária. Durante 4, 5 dias, vários investigadores particulares, detetives particulares, investigaram a vida de Juliana e não encontraram absolutamente nada de errado. Ela já tinha namorado, mas era uma moça direita. O relatório enraiveceu ainda mais, colocou mais raiva em Margarete. Ela achava: todo mundo tem algo de errado. Ela achava que Juliana tinha coisa errada, mas os detetives não encontraram nada. Não encontraram nada. Aquela firma de detetives trabalhava para ela. Ela gostava de investigar vida de funcionário, de mulher de funcionário. Ela tinha prazer nisso. Ela chamava o funcionário e dizia: ô, seu fulano, eu tenho que comunicar ao senhor que o senhor exerce um cargo de confiança aqui. Eu mandei investigar sua vida e sua mulher o trai. Ela gostava disso e apresentava provas. Ela gostava de destruir casamento, vidas. Só que no caso de Juliana, ela caiu do cavalo. Ela caiu do cavalo, não achou nada. E ela intimou o chefe daquela firma de detetives: encontre alguma coisa. Eu não posso permitir que meu filho continue namorando com essa vagabunda. Eu não posso. Não é vagabunda. É vagabunda sim, eu tenho olho clínico, dizia ela. Eu tenho olho clínico, eu vejo. O chefe dos detetives cobra mais uma porcentagem dela. Mais dinheiro ela gasta, mais dias eles ficam investigando e o relatório igual ao outro. Não tem nada contra ela.
ela chegou a uma conclusão. Não tem nada mesmo? Arrume. Arrume? Arrume como? Você não conhece gente que pode depor? Você não conhece gente que pode difamar, caluniar? Pode arrumar. Para não perder a boca das contratações daquela firma, da firma de Margarete, o cara da agência de detetives se predispõe a arrumar gente para depor contra Juliana. Depor como? Ela tinha um plano. Ela tinha um plano. Margarete, ela é cascadura. É cascadura. Ela arrumou, aliás, não foi ela, mas foi plano dela. Ela arrumou gente para falar mal de Juliana. Para encurtar a história, ela chegou ao filho Samuel e disse: filho, eu mandei investigar essa tua namorada. Eu sabia que você ia mandar, não encontrou nada. Encontrei. Mentira, não tinha encontrado nada. Encontrei pelo menos 3 caras que saem com ela. Pelo menos 3 carinhas que saem com ela. Se você quiser, eu dou o endereço. Se você... Oh, mãe, não pode ser, mãe. A Juliana é meu amor. A Juliana gosta de mim. Então procure essas pessoas e ela dá o nome dos 3. Ele vai conversar e eles falam: pô, a gente fica chateado até, você é o namorado dela, mas a gente transa com ela a hora que a gente quer. E ela fala que está arrumando um trouxa para ficar milionário. Ela fala que arrumou um otário aqui, que dá uma de moça direita, para casar e ficar milionária. Samuel, nossa, ele chora. Ele gostava de Juliana. Oh, mãe, você tinha razão, mãe. Você tinha razão. Só que os 3 caras descobriram que haviam testemunhado falso para uma milionária. E os 3 se uniram para extorquí-la. Dona Margarete, os 3 foram lá. Dona Margarete, o negócio é o seguinte: foi a gente, a senhora não conhece a gente, foi fulano que contratou, mas foi a gente que falou pro seu filho que a namorada dele não prestava. Foi a gente, a senhora que mandou. Foi a gente que caluniou a moça, que fez com que seu filho desistisse de casar com ela. Só que a gente tá duro agora, tá precisando de uma nota. Só que a gente está precisando de uma nota e a gente pensou, é melhor a senhora dar, senão a gente fala com o filho da senhora, o filho dá. Senão a gente fala com o filho da senhora, a gente está querendo, cada um está querendo 100 mil. 100 mil? 300 mil? Pode se retirar. A gente vai contar 300 mil. De repente, ela arquiteta um plano. Tá bom, só que eu vou arrumar 100 mil para cada um. Tem que ser em dinheiro. Tá bom. Eu vou arrumar 2 dias, tá bom? 2 dias, tá bom? 2 dias, tá bom. Pode passar daqui a 2 dias aqui que o dinheiro tá aqui. Ela é cascadora. Ela chama a polícia. Chama esse delegado que me contou a história, que era o delegado do bairro, e conta a ele tudo. Ela conta. Ela chama o filho. O filho, acontece o seguinte: aqueles 3 que você conversou, eu arrumei. Eles estão me extorquindo, chantageando. Eu vou colocar os 3 na cadeia. Mas tem coisa verdadeira nessa história. Não pense que a Juliana é santa, não, porque não é santa. Não é santa. Se você quiser, eu arrumo gente aí para testemunhar para você. Mas esses 3 eu contratei. Contratei não. Foi o detetive que contratou. 2 dias depois. 2 dias depois, os 3 foram lá, todos felizes. Testemunha falsa. Iam extorquir a mulher. Extorsão é
mais grave. É um crime grave. Extorsão é um crime grave. Os 3 que chegaram lá felizes, pareciam pintos no lixo. Felizes, felizes, iam pôr a mão no dinheiro. Quando ela entregou o dinheiro, a polícia já estava posicionada flagrante. Os 3 foram autuados em flagrante por extorsão. A gente vai processar. Pode processar. Vão falar o que de mim? Vão falar o que de mim? O delegado contando. Mãe, só uma coisa, mãe. Esses caras mentiram, né, mãe? Da Juliana. A senhora acha que a Juliana direita é uma vagabunda, né? É uma vagabunda porque sua mãe conhece. Pode ver que sua mãe não tem papas na língua. Sua mãe conhece as coisas. Ela só quer seu dinheiro. O delegado autuou em flagrante os 3 chantagistas. O filho ficou ao lado da mãe o tempo inteirinho. E eu perguntei o final da história ao delegado, ele falou, final não tem. Eu sei que de vez em quando eu vejo o menino. Já tem 35 anos, solteiro. E a mãe continua mais obstinada do que nunca. Pelo que eu ouço dizer, é milionária e continua com aqueles prazeres mórbidos dela. Mandar embora a gente. Na novela o carro vai explodir. E na vida dessa mulher? A vida imita a novela? Ou a novela imita? Escritório de um advogado. Advogado que me contou esta história. Uma mulher, um misto de tristeza e de revolta. E ela queria uma orientação, queria um conselho, queria saber como funciona a lei. E uma longa história que ela confidenciou para o advogado. E evidentemente, trocando os nomes, vamos contar esta história. Uma história simplesmente fantástica. Uma história só ouvindo. Paula era uma garota rebelde. Paula, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, era uma jovem que seria moderninha nos tempos de agora. Gostava de sair com um, gostava de sair com outro. Era da turma do ficar, quando não existia nem a turma do ficar. O pai dela, a mãe dela, chamavam a atenção, irmãs direitinhas, chamavam a atenção de Paula. Mas o negócio de Paula era Elvis Presley, rock, festival disso, festival daquilo, e fiquei. Ficava com um, ficava com outro. Paula era linda. Nos seus 16, 17 anos de idade, Paula era uma boneca. Era uma boneca, mas ela não se ligava muito. Ela era do tipo, hoje fica com o Paulo, amanhã com o João, depois amanhã com o Joaquim. E é lógico, aconteceu o que tinha que acontecer. Um dia Paula engravidou. Um dia Paula ficou grávida. Nossa, a família dela, o pai era adventista, a mãe era evangélica também. Nossa, foi um Deus nos acuda naquela família. O pai queria bater, a mãe gritou, xingou e o pai a colocou para fora. Filha vagabunda não ficava em casa. Lugar de prostituta não era em casa ao lado do pai, da mãe e de irmãs direitas. Ela que fosse pra rua. E ela foi. Agora fazer o que na rua? Fazer o que na rua? Ela começa. Bonita. Gravidez. O começo não foi muito difícil para ela.
começou a ganhar um trocado, saindo com um, saindo com outro. Subir na vida é difícil. Cair é a coisa mais fácil que tem. E não demorou muito tempo, não. Não demorou praticamente nada. E lá estava Paula se virando. Lá estava Paula no inferninho. Agora, o pior é que ela estava grávida. Estava grávida, enquanto deu, ela ficou naquele inferninho. O dono do inferninho depois investiu nela. Falou, olha, você fica aí até nascer a criança, depois você vai pagando a despesa que você dá. E nasceu um menino. Bonito menino. Nasceu um menino que recebeu o nome de Maurício. Maurício. Ela, durante 2, 3, 4 meses, amamentou. Paula, quando viu o menino, a vida dela mudou. A vida dela, ela começou a encontrar sentido para viver. Era mãe agora. Ela precisava cuidar do filho. Ela começou a pensar, mas como poderia ficar com uma criança dentro de boate, inferninho, de casa de mulheres? Não, mas ela ganhava bem. Moça bonita, cheia de clientes, fregueses. Ela ganhava bem. E quando o menininho estava com 5, 6 meses, ela o colocou numa creche paga, super bem paga, e ia visitar o menino em finais de semana. E assim Paula foi vivendo. Contar o dia a dia é muito difícil. O tempo vai correndo, o tempo vai passando e passa rapidamente. 1 ano, 2, 3, 4, 5, a juventude de uma mulher da vida. A mulher da vida é que nem jogador de futebol. Com 30 anos já começam a falar que está velho, velha. Com 30 anos já é mais difícil. Mas Paula foi guardando, economizando. Ela sabia, tinha que formar aquele filho, tinha que viver para ele. O menino teve de tudo. Sempre teve os melhores colégios internos, é bem verdade. Quando o menino começou a entender alguma coisa da vida, ela inventou histórias. Era governanta de uma pessoa, não podia sair, por isso o menino ficava em colégios, o pai tinha morrido. Histórias que ela foi inventando. Mas o tempo continua a passar e o menino, lógico, continua a crescer. 12, 13, 14, 15 anos. Foi quando Paula, ela já estava com seus 33, 34 anos de idade, hora de abandonar. Não dava mais. Embora bonita, ainda bonitona, ela sempre se cuidou, embora em casa de mulheres. Ela sempre se cuidou. Ela viu que agora tinha o filho moço. Ela reuniu todas as economias dela e saiu da região de Santa Catarina, onde morava, e veio para São Paulo. E trouxe o filho com ela. O filho nunca soube da história dela. O filho nunca soube da história. Ela aqui em São Paulo, com suas economias, montou um bazarzinho, um pequeno bazar, e foi tocando a vida ao lado do filho. E sempre contando, olha, eu fui criada assim, histórias. Nunca falou que o menino tinha avô, avó, tias. Contou que o pai dela tinha abandonado a mãe e a mãe tinha morrido. Ela inventou 1000 histórias para esconder a vida que ela levou. Para esconder a vida que ela levou na prostituição. Mas o menino teve de tudo. O menino teve de tudo. E por ele, ela fazia tudo mesmo. Aqui em São Paulo. Ela já tinha economias e o bazarzinho dela foi progredindo. Os melhores colégios, faculdade. O menino fez vestibular, entrou em faculdade paga. E assim o tempo continuou a passar. O menino, agora homem, já era doutor. Foi quando ele conheceu uma moça, foi quando ele casou, ele teve um filho.
e tudo corria bem. Paula tinha o bazar dela, que já não era bazarzinho. Já era uma loja até que razoavelmente grande. Paula ia muito bem na vida. Aquelas economias que ela teve, ela foi aplicando, reaplicando. Pegou uma boa época para isto. Ganhou dinheiro. E o filho? Maurício gostava dela. Maurício tinha a família dele. Tinha a mulher e o filho dele. Maurício continuamente perguntava para ela: ô mãe, essa história que você me conta do vô, da avó, da juventude é estranha. E era, porque ela inventou histórias para uma criança. Depois, com o tempo, as histórias eram fracas. E o rapaz queria saber mais pormenores. Mas ela não contava. Foi quando Maurício, por conta própria, decidiu investigar. Ele era da cidade de Tubarão. Ele era de Santa Catarina. Não foi difícil para ele em cartórios saber que o vô, que a avó, ele tinha os nomes, estava lá na certidão de nascimento dele. Não foi difícil saber que o vô e a avó eram vivos. A mãe contava uma história que o pai era noivo dela, tinha morrido antes dele nascer. Ele foi a Tubarão e ficou sabendo da história. O avô, já velhinho agora, continuava aquele homem: ah, você é filho daquela vagabunda? Você é filho daquela vagabunda? Eu estou sabendo das histórias porque me contaram. Aquela vagabunda, até hoje. Nossa, Maurício fica sabendo. Depois une uma coisa a outra e fica sabendo mais. Ele fica sabendo da vida de Paula todinha. E vai falar com ela. Ô, Paula, ele a chamava de Paula. Ô, Paula, eu fiquei sabendo da tua vida, sua vagabunda. Filho! Eu fiquei sabendo da sua vida, sua vagabunda. Você me enganou a vida inteira. Mulher de rua. Mulher de casa de mulheres. Falou até termos mais fortes. Eu nunca mais quero te ver na vida. O que me dói é que eu sou o filho de uma vagabunda. Eu sou vagabunda. Como Paula sofreu. Paula que havia se dedicado. Paula! Ela reconhece, ela fez coisas erradas. Mas ela lutou por aquele filho. Fazer o quê? Paula conta, ela pensou em tudo. Até em se matar. Até em se jogar debaixo de um trem. Mas ela foi tocando a vida. A loja dela, desde esse dia, 6, 7 anos se passaram. Ela está bem de vida, não é rica. Mas tem 2, 3 apartamentos, tem sua loja. E tem uma mágoa enorme. Por isso ela procurou o advogado. Doutor, eu fiz tudo o que podia fazer para meu filho. Eu só quero uma coisa. Eu não quero deixar nada para ele. Eu sei que mais dia, menos dia eu vou morrer. Ou agora, daqui 10 anos, 20 anos. Não importa. Eu quero saber. Eu posso não deixar nada para ele? Não pode. Ele é herdeiro natural. A não ser, disse o advogado, que a senhora doe em vida suas coisas para alguém. Se não tiver nada, se tiver, o herdeiro natural é ele. 50% dele.
ela deu uma casa, ela deu um apartamento, e a loja dela não está mais em nome dela. E ela diz, graças a Deus eu fiz isso. E um dia, no meu túmulo, pode escrever, Paula, a prostituta. Ela fala outra palavra. Pode escrever e chama meu filho. Mas tudo que ele tem, fui eu que consegui. E consegui na cama. A revolta da mulher. A revolta da mulher. Uma história fantástica. Acho que nem tanto. Existem muitos exemplos assim. Mas uma história que a gente achou deveria contar.